Salve, salve! Aqui, professor Alexandre, e nós estamos na disciplina Pensamento Computacional, dando sequência na semana 2. Após a semana um, compreendermos a ideia geral do que se trata pensamento computacional e também de vermos um panorama geral, as etapas que decompõem, né, que fazem parte do pensamento computacional. A gente viu na semana passada este slide aqui, que tem os 4 pilares do pensamento computacional. Então, a gente apresentou na semana um, na semana passada, de maneira muito ampla, muito por cima, as ideias de cada um desses pilares. A ideia agora é a gente aprofundar em cada um dos 4 pilares. E o tema deste vídeo, desta semana de aula, então é o primeiro pilar, que é o pilar da decomposição, o ponto 1 aí, ok? Então, nas próximas, além da semana, nas próximas 3 semanas, nós nos aprofundaremos em cada um desses pilares. Então, primeiro, ó, como a gente pode ver escrito ali, o problema que a gente tem que enfrentar na decomposição, ele então é dividido em partes menores. É mais fácil resolver problemas menores e mais simples do que um único problema maior e mais complexo, não é isso? Então, é essa ideia que a gente precisa trabalhar nesse vídeo. Mas antes de a gente definir exatamente o processo de decomposição, eu quero que a gente aqui faça um exercício, tá? Vamos pensar um pouquinho. Ó, eu vou colocar na tela aqui esse slide. E aí, um convite, vamos acampar? A turma decidiu realizar um acampamento no Rio Araguaia, que vai durar um final de semana. Então, o desafio nosso, o problema que a gente tem que resolver é organizar o acampamento. E aí, gente, o que é importante pensar para que o grupo não tenha problemas no fim de semana? Então, o problema é esse. Ó. O que é importante pensar, quer dizer, o problema em si é organizar o acampamento. O que a gente tem que pensar para resolver o problema amplo, é o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa pensar, precisa nos planejarmos para que o acampamento não dê problema. Então, pode ser que pessoas diferentes tenham visões diferentes desse problema e possam pensar em soluções diferentes, tá? É importante, nessa etapa aqui, compreender que o que é um problema conjunto, um problema do grupo, pode não necessariamente ser o problema das pessoas. Então, é importante nesse ponto dividir o que é um problema de cada uma das pessoas. Por exemplo, o meu problema para o acampamento, o meu problema e da minha família, possivelmente seria organizar as roupas das crianças, dos meus filhos, tenho 2 filhos, de repente uma boia, alguma comida muito específica que eles comam, de repente tem uma alergia, então tem que ser, é algo muito pontual da minha família. Neste caso, o problema que a gente enfrenta, vamos verificar de novo, é o desafio de organizar o acampamento, é um problema de grupo, então é importante a gente distinguir as coisas, não misturar, enxergar exatamente o problema que tem que ser enfrentado. Então, a gente pode pensar que para organizar esse acampamento, a gente não pode esquecer comida, né? Possivelmente a gente pensa nisso. O que mais? Pensar nas barracas, né? Nas acomodações que a gente tem que levar. O que mais? Alguém consegue pensar em alguma outra coisa? Vamos lá, vocês conseguem imaginar? Provavelmente alguns mais do que outros, que já têm mais experiência de acampamento, né? Bom, eu coloquei um básico no próximo slide, só para gente avançar e ter algumas ideias aqui. Não quer dizer que seja tudo e contemple todas as situações, né, pessoal? Mas vamos colocar o slide. Então, ó, basicamente, a gente precisa de uma comida. Então, o problema é a parte da comida. Nesse caso, está sendo proposto preparar uma farofa, então, para resolver o problema da comida. O segundo, levar barraca. Terceiro, levar caixa de som. E quarto, organizar bebidas. É claro, como eu falei para vocês, a gente pode ter outras visões, como de repente levar lanterna, se a ideia é pescar, levar isca, vara, molinete, enfim, outras voadeira, enfim, outras situações. Mas um básico de um acampamento de maneira ampla para a gente também não ampliar demais o problema. Então, vocês concordam que a gente pode trabalhar com essas possibilidades? Então, ó, um problema mais amplo que a gente tinha,
a gente encaminhou para 4 soluções aí. Então, a gente tinha lá preparar a farofa, quer dizer, desculpa, a gente tinha lá que organizar o acampamento, então a gente vai preparar a farofa para suprir a alimentação, levar a barraca para acomodar todo mundo, levar a caixa de som e organizar a bebida. Só que, ó, observe que, na verdade, aquele problema maior viraram 4 problemas menores. Então, na verdade, aquele problema maior, a gente decompôs ele em 4 problemas menores, porque preparar a farofa em si só é um problema, é um subproblema. Levar barracas também é um subproblema. Levar caixa de som também é um subproblema, assim como organizar bebidas também é um subproblema do problema de organizar o acampamento. Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Eu vou avançar o próximo slide. Então, ó, preparar a farofa requer ele é um problema em si só e requer solução, né? Então, como é que a gente vai resolver o problema de preparar a farofa? É claro que a gente precisa de alguns dados, saber a quantidade de pessoas que vai para o acampamento, isso para levar a barraca também a gente precisa saber a quantidade de pessoas, mas vamos lá, preparar a farofa. Então a gente precisa comprar os ingredientes, cozinhar a farofa, armazenar a farofa para que chegue intacta lá no local do acampamento e levar talheres para todo mundo, ou enfim, de uma forma que todos consigam comer. Então, ó, aquele problema maior de organizar o acampamento foi subdividido em 4 problemas, e cada um desses 4 problemas, eles em si têm pequenos problemas lá, que a gente está cada vez deixando mais específico. Ó, problema de levar a barraca. A gente vai precisar, provavelmente, ir atrás de barracas para pegar a barraca emprestada, para que atenda todo mundo fique acomodado. Aprender a montar ou desmontar a barraca, se for o caso. Montar a barraca no dia do acampamento e, na hora de ir embora, desmontar a barraca também. Então, a questão desse problema, ela se expande, né? Ela fica um pouco maior quando a gente começa a olhar no detalhe. E aí os outros 2 problemas, levar a caixa de som. Então não é só pegar a caixa de som e levar, é pegar a caixa de som emprestada, se não tiver uma com uma potência legal que você para atender lá o evento, verificar se essa caixa está com cabo, carregar a bateria da caixa de som e fazer uma playlist que atenda, que agrade ao gosto musical da maioria dos presentes. Também tem um outro problema que é organizar as bebidas. Então, comprar as bebidas, saber o tipo de bebida que tem que comprar para atender todo mundo, comprar gelo, organizar caixas térmicas, quantas caixas térmicas, organizar elas para levar, para que dê suporte para todo o período do acampamento, e levar corpos descartáveis se for o caso, tá? Se for o caso, ou levar copos individuais, cada um cuida do seu. Mas enfim, tem que levar isso tudo. Então, olha só, a ideia dessa nossa dinâmica aqui é que a gente consiga pensar aquele problema maior em problemas menores. Porque pensando em problemas menores, a gente começa a ver os detalhes que às vezes a gente ignora quando vê o problema maior isoladamente, tá? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Por quê? Para quê, né? O que significa decomposição? Como a decomposição aparece em nosso dia a dia? Então, são 2 perguntas para a gente refletir, que a gente vai passar a respondê-las nos próximos slides. Então, olha só. Decomposição, deixa eu mudar meu rosto para o outro lado. Decomposição é o processo no qual os problemas são decompostos em partes menores. O que é decompostos? Divididos, né? Quebrados em partes menores. Foi o que a gente fez aqui na dinâmica do acampamento, do problema do acampamento. Então, trata-se de quebrar um problema, um sistema complexo, em partes menores, que são mais fáceis de entender e resolver, como a gente fez no problema do acampamento. Ok? Então, essa técnica de decomposição possibilita resolver problemas complexos de forma mais simples, além de facilitar a compreensão de novas situações. Quando eu falo novas situações a princípio não estavam sendo visualizadas, enfim, não deixar passar batido algo que possa ser importante, tá? Então, é importante a gente se atentar que a prática da decomposição, da ideia da decomposição, de a gente começar a utilizar com frequência, que é a primeira parte do pensamento computacional, isso eleva o foco aos detalhes, tá? Então, por exemplo, o subproblema lá, levar a caixa de som, nos faz perceber que é necessário fazer ou encontrar uma playlist
para que atenda a todos os gostos musicais. Talvez isso passaria despercebido se a gente não transformasse ou levar a caixa de som como um problema para ser enfrentado, para ser encarado. E, enfim, então a gente consegue encontrar partes menores. Outra coisa que é importante falar também, quando a gente subdivide em problemas menores, como esse caso do acampamento, a gente tinha um problema maior, dividiu em 4 problemas menores, a gente pode distribuir esses subproblemas para outras pessoas resolverem. Então ali daria tranquilamente para a gente distribuir esses 4 subproblemas para 4 pessoas e cada um ficaria responsável por um subproblema e eles poderiam se preocupar em cada um dos detalhes de maneira mais simplificada, ok? Então vamos dar uma avançada aqui. Avançando, outro exemplo, para corrigir o mau funcionamento de um carro ou de uma bicicleta, a sua manutenção se torna mais fácil quando o veículo é segmentado, dividido, decomposto em partes menores, tá? Então vamos pensar um pouco aqui, gente. Vamos pensar aqui um pouco. Como consigo uma solução mais prática sobre consertar uma bicicleta minha que tem problema? É eu perguntar não, informar a pessoa que vai proceder o conserto. Minha bicicleta está com problemas? Ou eu dizer para ela, ó, a corrente da minha bicicleta está com problema? Eu creio que a resposta seja óbvia, né? Que é mais efetivo, mais assertivo informar a pessoa que vai proceder o conserto da bicicleta que o problema é na corrente da bicicleta e não o problema na bicicleta, ok? Vamos compreender um pouco melhor isso daí. Porque é o seguinte, decompor, nesse caso, especificar mais, decompor o problema nos leva a ter soluções mais assertivas. Então vamos pensar aqui, ó. Se eu chegar e falo para a pessoa, né, lá da loja que vai consertar a bicicleta, minha bicicleta está com problema. O problema inicial aí é que a bicicleta é composta por diversas partes. Ele não vai saber necessariamente por onde começar. Então é importante a gente decompor a bicicleta por partes menores e ao decompor a bicicleta em partes menores, a gente indicar onde a gente está verificando, identificando, sentindo o problema da bicicleta. Então, a bicicleta completa, a gente pode, por exemplo, nesse caso, decompor em 4 partes. Nesse caso, 3 partes. Então, ó, tem um problema no quadro da bicicleta, um problema nas rodas ou um problema na corrente. Nesse caso, o problema é na corrente, que em alguns lugares do Brasil chamam de correia também, tá? Mas aqui no Tocantins é comum a gente chamar de corrente. Então, a gente chega na loja e fala, ó, tô com a minha bicicleta, tem um problema que eu estou identificando na corrente. Então, é muito mais assertiva a comunicação e encaminhar a solução quando a gente faz isso. A gente decompõe o problema em partes menores, o problema maior em partes menores, e a gente consegue visualizar o detalhe, informar o detalhe, nesse caso da bicicleta. Então, é muito mais efetivo, ok? Vamos pensar agora aqui em uma outra situação. Ó, você acabou de receber um zap, uma mensagem lá no WhatsApp, né? Seus tios, os 2 primos e o Marlin, que é o cachorrinho da família deles, que não moram na sua cidade, resolveram lhe fazer uma visita surpresa. Então eles enviaram uma mensagem dizendo que no dia seguinte estarão chegando para passar uma semana com você em sua casa. E aí, gente? Aí, o que você vai fazer para recebê-los? É importante saber, ó, que o gato, Marco Aurélio, que é o seu gato, detesta cachorros e que a sua tia tem alergia a comidas que tenham ovo e que o seu primo tem mania de ficar chutando bola o tempo todo. E aí, ó, a gente tem um problema maior, que é o problema de alocação dos seus familiares na sua casa, que aí isso resulta em problemas menores, como arrumar comida, né, que atenda a todos, nesse caso, comida com algumas restrições, né, não pode ter ovo para atender a sua tia. Tem o problema do animal, o seu gato não gosta de cachorro e o cachorro tem que ser acomodado. Tem que ter acomodação, colchão para todo mundo, ou rede, o que seja. E tem o sobrinho lá, o primo, né, no caso, o primo que gosta de jogar bola. E aí você, obviamente, não quer que ele jogue bola dentro da sua casa para não sujar, não estragar algum objeto da sua casa e assim por diante, né? Então, nesse caso, ó, temos
Vamos pegar o problema maior, decompor em problemas menores que façam mais sentido e que fiquem mais fáceis de a gente conseguir resolver, visualizar os detalhes. Então, ó, a gente decompondo, a gente pode decompor e ter vários subproblemas. Nesse caso aqui, ó, uma sugestão é, primeiro, onde todos irão dormir? O segundo, como separar durante uma semana o gato e o cachorro? O gato Marco Aurélio e o cachorro Marlim. Terceiro, do cardápio da minha casa. Quais comidas não são feitas com ovos? Também você não vai mudar todo o cardápio da sua casa por causa de uma pessoa que te visita eventualmente, né? Então a ideia é, das comidas que eu faço uso, que eu como com regularidade na minha casa, quais não são feitas com ovo? Porque essa você, a ideia é que você passe a fazer elas, consumir elas ao longo da semana, quando tiver a visita em casa. E o quarto, onde é que meu primo poderá jogar bola? Você tem quintal? Não tem? Onde é que você consegue encaminhá-lo para ele jogar bola durante esse período de visitação à sua casa? Então, observe que esse primeiro pilar do pensamento computacional, vamos relembrar aqui, ó, dos 4 pilares, nós estamos na decomposição, que esse primeiro pilar, o pilar da decomposição, é um pilar que é a base para que venham os demais pilares, as demais etapas do raciocínio de pensamento computacional. Então, é enxergar o problema, pegar esse problema e decompor, dividir ele em partes menores. Por quê? Subproblemas, partes menores, são mais fáceis de resolver. Então a gente consegue visualizar alguns detalhes que poderiam passar despercebidos no problema maior. E aí, uma vez que eu resolvo cada um desses subproblemas individualmente, após eu resolver eles todos, eu juntando a solução de todos, eu terei a solução do problema maior, do problema macro, que é efetivamente o meu problema. Então a ideia da decomposição é essa, é uma ideia simples que muitas vezes a gente não usa no dia a dia. E a ideia do pensamento computacional é pegar o raciocínio que a gente usa para programar computadores, para desenvolver soluções computacionais e aplicar no dia a dia nosso para resolver problemas do nosso cotidiano. E é uma coisa que é muito usual na programação, é isso. A gente pega um problema maior e divide, decompõe, segmenta ele em problemas menores. Vocês vão ver isso em disciplinas futuras ao longo do curso de programação, que é muito usual a gente pegar um problema maior e quebrar ele em problemas menores. Essa técnica chama dividir para conquistar. E cada um desses problemas menores, isso resulta na programação em funções, procedimentos ou funções que vão trabalhar isoladamente. Nesse caso, elas vão ser chamadas para ser executadas para resolver um problema específico, mas elas podem, elas vão ser construídas, né, para resolver problemas pontuais. E aí a junção dessas pequenas soluções resulta na solução completa do problema. Então a ideia geral da aula é essa, e a gente pode caminhar agora, gente, para o resumo da aula. Então olha só, o pensamento computacional inicia na identificação de um problema, que esse problema pode ser muito complexo ou um problema simples, e aí pegar esse problema e quebrá-lo em pedaços menores de mais fácil análise, compreensão e solução. Isso é a decomposição. Então, quando um problema não é decomposto, sua solução tende a se tornar mais difícil. Então, no momento de lidar com várias fases diferentes ao mesmo tempo, torna-se a questão realmente mais difícil gestão. Então, aquela questão lá do acampamento, se a gente não tivesse decomposto, talvez fosse mais complexo de gerir todos os detalhes, de identificar alguns detalhes, como, por exemplo, fazer a playlist ou várias playlists que atendam todas as pessoas, ou como no caso da visita dos familiares na casa, de atender às restrições alimentares da tia ou do seu gato, poderia passar despercebido, só no dia você se tocar dessa situação, né? Então temos o último aí, ó. Uma forma de simplificar a solução é segmentá-la em partes reduzidas, resolvendo-as individualmente. A decomposição também é conhecida como dividir para conquistar. E aí a gente chega no final da nossa segunda semana, da nossa aula, que é a decomposição, o primeiro pilar do pensamento computacional. A gente continua a estudar nas próximas semanas e se vê nos próximos vídeos. Valeu!